famoso desenho Dudu e Edu foi transmitido durante um tempo. Estreou em 1999 e saiu do ar em 2009, com o lançamento do filme Todos contra Dus, que concluiu a série. No entanto, entre 7 de outubro de 2003 e 21 de outubro de 2003, o episódio 34 foi acidentalmente lançado. Uma semana antes da data que havia sido agendada, também foi descoberto por alguns dos funcionários do escritório que o escritor primário estava gripado neste dia, e ao invés de transmitir o episódio 34, ele teria que reprisar um episódio antigo, como havia sido agendado às 5 horas do horário ocidental. Algumas pessoas relataram sobre um novo episódio muito preocupante que havia estreado no Cartoon Network. Algumas crianças foram infelizes o suficiente para assisti-lo. Aparentemente, a qualidade do episódio era medíocre quando comparada aos padrões normais. A animação era tremida e instável e o som era muito abafado. Relatos de uma linha passando para cima e para baixo, semelhante a uma fita VHS de baixa qualidade. Também estavam presentes o cenário, fora descrito como predominante escuro e depressivo, sem alterações de ambiente e outros objetos de fundo. Tudo parecia bastante nebuloso. Os personagens também se comportavam de forma estranha. Ao invés das personalidades patetas de cada personagem, os telespectadores reclamavam que eles pareciam extremamente agitados, bastante odiosos entre eles mesmos, e sempre parecendo prestes a começar a chorar após as falas. As vozes dos protagonistas também tinham uma entonação muito estranha. Não se sabe porquê, mas eles estavam com um tom relativamente sexual, o que incomoda os telespectadores. Eu era um desses telespectadores. O episódio começou Edu andando pela rua com Du. Notei que Dudu estava ausente. Havia um ângulo frontal entre eles que mostrava os dois caminhando em direção ao telespectador. Ele, Dudu, estavam com um olhar irritado em seu rosto, que ele faz quando algo vai mal. Seus olhos estavam vermelhos ao redor da íris. Du parecia absolutamente arrasado e estava praticamente se arrastando atrás do Edu, com lágrimas nos olhos. Seu olhar parecia cansado e ao mesmo tempo assustado. Kevin, o antagonista da série, estava andando de bicicleta em frente ao Dus. Indo em direção a eles, a imagem ficava bastante desfocada nessa parte, e somente gemidos podiam ser ouvidos vindo de Edu, antes de Kevin bater nele com a bicicleta, o que não foram mostrados já na tela, que ficava preta. A tela então voltou ao normal, e Kevin estava novamente dirigindo para cima de Edu. A imagem estava tão embaçada dessa vez que tudo que eu conseguia ver era uma mancha verde indo em uma direção amarela. Mais uma vez, o som do gemido, só que dessa vez ele soava como se o microfone tivesse quebrado, já que faz o barulho alto de estática veio junto, quase ofuscando o gemido. Em seguida, a tela cortou para mostrar uma sequência de claymation de Dudu dormindo na cama roxa de Edu. Honestamente, pode ter sido apenas um modo abrupto como isso apareceu, mas eu pulei e estremeci de susto. Então ele acorda e sai da cama e anda estranhamente ao redor do pequeno quarto circular, o som dos passos sendo o único áudio de toda a cena. Então a câmera se afasta e mostra uma visão periférica de todo o quarto. Não havia portas visíveis. Dudu começou a rosnar, parecia até um gato, enquanto ele se movia freneticamente ao redor da sala. Ele caminhava cada vez mais rápido, até que a tela começou a borrar mais uma vez e a cor roxa da sala roxa se transformava agora em um borrão laranja. Em seguida, um close extremo da porta da frente. Edu estava sentado em frente à porta, em silêncio absoluto, para um irritante longo tempo. Pelo menos 2 minutos de silêncio mortal em uma porta.
Na próxima cena, vemos Jimmy e Sarah dentro de algum tipo de hospital, provavelmente algum hospital dental. Jimmy, cuja visita estava totalmente obstruída por uma lâmpada pendurada, gritava sem voz alta, enquanto Sarah tentava confortá-lo de uma forma invulgarmente calma. Isso dói, Sarah. Dói muito. De repente, a porta do quarto se abriu com tudo para mostrar um novo personagem, um dentista. Seu rosto não foi mostrado porque ele era alto o suficiente para estar fora do ângulo da câmera. Sarah foi levada para fora da sala. Então a câmera foca no Jimmy. Seu aparelho foi totalmente mutilado, a parte da frente curvada para cima, esticando seus lábios em proporções muito estragadas. A parte da frente de suas gengivas estava escorrendo sangue e faltavam alguns de seus dentes. A parte mais perturbadora foi que ele havia perdido ambos dos seus braços e pernas e ficava paraplégico. Eu quase chorei quando a cena mudou, uma espécie de flashback de todos os garotos da rua batendo nele, estragando seu aparelho violentamente. Após essa cena, a câmera então foca no rosto deformado dele por alguns segundos, ainda como uma imagem silenciosa. Então os comerciais aparecem. Após isso, somos intensamente apresentados a uma cena de Rolf, muito peludo e barbudo, dentro de seu galpão escuro, batendo e socando sua vaca repentinamente, sem nenhuma razão aparente. A imagem começa a ficar embaçada novamente, enquanto a cena muda aos poucos. A câmera mostrava Ness lendo uma revista em seu sofá. A qualidade agora estava perfeita. Edu agora estava sozinho, sem Edu. A qualidade vai piorando aos poucos. Enquanto ele andando, o sol agora aliviará um pouco o humor, enquanto ele sorria para a câmera e começava a correr do seu jeito tradicional. A porta é mostrada novamente e vemos tudo através dos seus olhos de Edu, enquanto ele chega e abre sua casa agradavelmente organizada e brilhante. Mas um violino muito ruim tocava no fundo. Era o único áudio dessa cena. Então ele faz o seu caminho através da casa e abre a porta do seu quarto. A câmera então corta para mostrar seu rosto e seu sorriso havia sumido. Seus olhos estavam vermelhos e ele tinha um olhar de preocupação. Porém, antes de vermos o porquê, a tela muda para outra cena. Johnny então é mostrado debaixo das almofadas do sofá de Ness. E ele então rasteja para fora de uma forma bastante cômica e aparece atrás dela. Ainda inconsciente, eu ri, porque alguém esqueceu de desenhar os olhos dele nessa cena, fazendo com que ele parecesse uma toupeira. De repente eu parei de rir, quando ele começou a devorar a cabeça de Ness. Ainda de forma caricatural, claro, mas isso era diferente. Ambos permaneceram assim, até que o sangue começou a vazar da boca de Johnny. A partir deste ponto, ela começou a chutar e a lutar, tentando sair de lá. Johnny a segurou, assim, até ela eventualmente fica meio mole. Um zoom em seu rosto revelou seus olhos extremamente pequenos e humanos. Então, a cena muda para Dudu. Ele estava deitado no chão do quarto de Edu, não mais Clay Mitchell. A câmera mostrava a casa do Edu pelo resto do episódio, cerca de 3 minutos. Então, o programa seguinte começou a ser transmitido. Ninguém nunca descobriu o porquê desse episódio. A emissora tentou deixar esse assunto em anonimato, se desculpando para todas as famílias que fizeram esses relatos e fazendo o possível para ocultar qualquer coisa desse tal episódio sobre a mídia. Seu significado é perturbador. Não foi desvendado por ninguém até hoje. Então é isso, players. Depois disso, nunca vi nenhum vídeo e nenhum tipo de imagem, mas consegui encontrar algumas. Deixarei nas imagens. Então, até logo. Até um outro dia, meus players. Até mais.